Uma das melhores maneiras de compartilhar Jesus é viver como Ele. Estudos recentes mostraram que uma das principais razões pelas quais as pessoas param de ir à igreja é porque acham que os cristãos são hipócritas. Dói, né? Mas vamos pensar sobre isso. A definição de hipócrita é alguém que diz uma coisa, mas faz outra. Então, reflita sobre sua última semana. Você já reparou em alguma área da sua vida em que você diz seguir Jesus, mas a sua vida conta uma história diferente? Talvez você tenha ido à igreja no domingo, mas começou a fofocar na segunda-feira. Talvez você diga que busca pureza no grupo de jovens, mas o histórico do seu navegador conte uma história diferente. Talvez você seja um estudante de honra, mas colou na prova. Escute, você não está sozinho. Todo mundo tem momentos hipócritas, porque somos todos pessoas imperfeitas que cometem erros. E quando somos fiéis em confessar os pecados e pedir perdão, Jesus nos oferece graça gratuitamente. Mas temos um estilo de vida hipócrita. Isso é um problema. Jesus não tinha paciência com pessoas que fingiam segui-lo, sem realmente fazer o que ele dizia. De fato, nos dias de Jesus, havia um grupo de pessoas chamado fariseus, pessoas que odiavam ele. Por quê? Porque eles conheciam muito sobre Deus, mas não conheciam Deus verdadeiramente. Eram especialistas em saber exatamente o que a lei de Deus dizia, mas não eram muito amorosos. Jesus ficava muito irritado com eles. Em Mateus 23, Jesus chamou os fariseus de guias cegos. Ele ficou zangado com eles porque eles estavam usando as leis de Deus para parecerem importantes e para fazer as outras pessoas sentirem vergonha. Ele disse que eles podiam saber muito, mas ninguém deveria seguir o exemplo deles, porque eles ignoravam as partes realmente importantes de seguir Jesus.
como justiça, misericórdia e graça. As pessoas não querem seguir um hipócrita, mas, por outro lado, as pessoas amam seguir alguém que faz o que diz que vai fazer. Portanto, não vamos nos tornar fariseus, abatendo as pessoas em vez de levantá-las. Mostramos como somos religiosos para nos tornarmos importantes ou afastando as pessoas de Jesus, dizendo uma coisa e fazendo outra. Em vez disso, vamos compartilhar o amor de Jesus, mostrando o amor dele. Porque uma das melhores maneiras de compartilhar Jesus é viver como ele. Então, o que isso significa para nós? Significa que devemos pedir perdão a Deus pelos momentos em que dizemos uma coisa e fazemos outra. Isso significa que devemos fazer um esforço consciente para evitar a hipocrisia. E isso significa conhecer e fazer o que Jesus nos diz para fazer. Então, nos próximos dias, vamos aprender como é viver e amar como Jesus. Ore, Deus, perdoe-me pelas vezes em que eu disse uma coisa e fiz outra. Obrigado pela sua graça. Quando falho e cometo erros, ajude-me a corrigir qualquer área da minha vida em que eu não esteja seguindo você. Ajuda-me a tornar-me mais semelhante a ti e a amar os outros como tu amas. Em nome de Jesus. Amém. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Ele disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudam, nem ao menos com um dedo, a carregar esses fardos. Tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos outros. Vejam como são grandes os trechos das Escrituras Sagradas que eles copiam e amarram na testa e nos braços. E olhem os pingentes grandes das suas capas. Eles preferem os melhores lugares nos banquetes e os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de ser chamados de mestre. Porém, vocês não devem ser chamados de mestre, pois todos vocês são membros de uma mesma família e têm somente um mestre. E aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque vocês têm somente um pai que está no céu. Vocês não devem também ser chamados de líderes, porque vocês têm um líder, o Messias. Entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas!
pois vocês fecham a porta do reino do céu para os outros, mas vocês mesmos não entram, nem deixam que entrem os que estão querendo entrar. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês exploram as viúvas e roubam os seus bens, e para disfarçarem, fazem longas orações. Por isso o castigo de vocês será pior. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras, a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. E quando conseguem, tornam essa pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. Ai de vocês, guias cegos, pois vocês ensinam assim: se alguém jurar pelo templo, não é obrigado a cumprir o juramento. Mas se alguém jurar pelo ouro do templo, então é obrigado a cumprir o que jurou. Tolos e cegos, qual é o mais importante, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vocês também ensinam isto: se alguém jurar pelo altar, não é obrigado a cumprir o juramento, mas se jurar pela oferta que está no altar, então é obrigado a cumprir o que jurou. Cegos, qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Por isso, quando alguém jura pelo altar, está jurando pelo altar e por todas as ofertas que estão em cima dele. Quando alguém jura pelo templo, está jurando pelo templo e por Deus que mora ali. E quando alguém jura pelo céu, está jurando pelo trono de Deus e pelo próprio Deus que está sentado nele. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros, o de serem bondosos e o de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer sem deixar de lado as outras. Guias cegos, coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro estes estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. Fariseu cego, lave primeiro o copo por dentro, e então a parte de fora também ficará limpa. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua mensagem não está em nós. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Fiquem certos disto.
jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz.